tá até aí no título, né? Tite pressionado. A torcida do Flamengo tá pegando um pouco, boa parte da torcida do Flamengo uma parte tá pegando dela no pé aí do Tite, mesmo com bons resultados, com uma defesa sólida. Sim. Eu quero saber, até a galera pode comentar aí o que vocês estão achando do Flamengo de Tite. Eu quero saber de vocês. O Flamengo tá bem? Dá pra confiar nesse time? Porque atualmente é o líder do Campeonato Carioca. Invicto. Não tá tomando gol. O Tite só tomou um gol na temporada. O Flamengo tomou outros gols ali, mas foi quando tava com o time alternativo. O Tite tá lá na pré-temporada e tomou apenas um gol do Orlando City. O que esperar desse Flamengo? Dá pra chegar longe? O que você acha? Tite, tá pressionado mesmo? Cara, vou ser sincero, não sei se eu usaria a palavra pressionado. Porque eu acho que é uma palavra forte até pelo momento. Até porque a gente tá falando do Campeonato Carioca, né? Então não dá pra ter um parâmetro tão forte assim, uma perspectiva em relação à temporada do Flamengo no Campeonato Carioca, assim como não dá pra ter um parâmetro em relação ao nível que o Flamengo apresenta, né? Sim. Porque se a gente tá falando aqui que o Flamengo é absoluto no Campeonato Carioca com o Tite, com uma defesa muito sólida e um ataque que produziu bastante no jogo contra o Bangu, é verdade, porque por mais que em alguns jogos tenha ficado um pouco abaixo, no jogo contra o Bangu o Flamengo produziu bastante. Se eu não me engano foram mais de 20 finalizações ao gol, 26 se eu não estou enganado aqui, alguém pode me corrigir. Só que foi o que eu falei, não é um parâmetro, porque o Bangu é um time muito frágil dentro do cenário carioca. Então se a gente for olhar para o cenário nacional como um todo, o Bangu fica muito abaixo dos times que o Flamengo vai enfrentar na temporada, como por exemplo o Palmeiras, Atlético Mineiro. Mas aí você não vê o Flamengo não fazendo boas partidas contra Botafogo e vários. Então, esse era o ponto que eu ia trazer. Eu acho que o grande trunfo do Flamengo... Sofreu para achar gols. Sim, a defesa do Flamengo isso que eu ia falar. Para mim, o grande trunfo do Flamengo nessa temporada com o Tite é a defesa sólida. A gente falou que quando o Tite chegou no Flamengo, ele é um treinador que gosta muito de construir os times de trás para frente. Ou seja, primeiro ele vê a defesa e depois ele constrói o meio de campo e o ataque. E isso a gente tá vendo, né? O LF trouxe um dado muito interessante na última live, que o Flamengo tava com a menor média de gols sofridos na história do Campeonato Carioca, na sua história no Campeonato Carioca, que era 0,4 por jogo, né? 0,14, 0,4 foi em 77 que você tinha falado. Então, cara, é uma média muito boa, o Tite tem um trabalho muito sólido defensivamente, mas às vezes ainda fica um pouco aquém ofensivo, né? O que tu acha, Mal? Eu acho que é exatamente isso que a gente esperava do Flamengo do Tite. Sim. Quando o Tite anunciou ano passado, eu até comentei isso várias vezes. A expectativa é um time muito sólido defensivamente, que dificilmente vai tomar gol. Pelo poder ofensivo do Flamengo, a gente espera que seja um time também que acaba fazendo muitos gols, porque tem Pedro, Gabigol, Arrascaeta, tem muitas peças ofensivas. Mas eu acho que o Tite ele vai acertar o que era o principal problema do Flamengo. Até mesmo com o Jorge Jesus, a gente reclamava disso, com os outros treinadores que vieram depois, então nem se fala. Mas a defesa do Flamengo era uma coisa muito inconstante. Tinha jogadores de renome naquela posição, mas você vê que, por exemplo, sempre o Flamengo tomava gol em bola aérea. Sempre. Sim. Era inevitável. Podia ser o treinador que fosse, o tipo de marcação que fosse, mas sempre tomava gol de bola aérea. Por enquanto, se bem que o recorte agora é muito pequeno, certo? Mas a tendência, ainda mais com o Tite, é que isso se estabilize. Sim. E talvez o time não empolgue, talvez o time não dê show, mas vai conquistando pontos. Beleza, contra o Bangu, senti um pouco de dificuldade contra o Vasco, mas a começo de temporada ainda, o time ainda tá engrenando, chegou o De La Cruz, tem que ver como que o Tite entende ele no meio campo. Tem Thiago Maia para sair, não sabe se vai, se fica. Então assim, o time ainda está se montando. O Thiago Maia que já deixou de ser uma opção, o Tite optou até pelo Igor Jesus, que fez uma partida excelente. Isso que eu ia falar, jogou muito bem. Jogou muito, ofensivamente e defensivamente. Jogou muito bem. O time ainda está com movimentação no mercado, teve a saída do Mateuzinho, tem a possível chegada do Léo Ortiz, então assim, o time ainda está se mexendo, o Tite ainda vai encontrar o melhor equilíbrio. Mas a expectativa para o time do Tite é isso. Uma defesa muito sólida que não toma gol. O ataque, a expectativa com o Flamengo é que seja um ataque muito bom. Sim. Porque tem muitas peças. Mas a seleção do Tite em muitos momentos deixou a desejar. Então, isso que eu ia falar. Esse Flamengo do Tite, para mim, ele se aproxima muito da seleção pré-Copa de 2022. Que era um time que vencia no 2-1, venceu no 1-0, que não empolgava, pelo menos eu vendo os jogos de 19, 20 e 21, não me empolguei com a seleção para a Copa de 2022. Mas a gente não podia negar que era um time sólido. Era um time que poderia não vencer encantando, mas dificilmente perdia. Não, isso saiu no detalhe. E eu acho que essa é a roupagem, é a cara que o Tite
traz pra esse Flamengo. Isso Um é time no detalhe. sólido, mas que talvez não encante, igual o Maurício falou, mas que é muito difícil de ser batido. Isso é no detalhe também pra Bélgica, né? Sim, Se o Renato Augusto acerta o chute, se o Courtois tem, sei lá, 5 centímetros a menos de braço, é isso. era gol. Não, e contra a Croácia, o Brasil jogou pior do que a Croácia. Contra a Bélgica, eu acho que o Brasil no segundo tempo até jogou melhor do que a Bélgica, produziu mais do que a Bélgica. O Renato Augusto entrou bem, Douglas Costa jogou bem, o Neymar, aquela bola que você falou, ele joga no ângulo, o Courtois pega. Mas eu acho que contra a Croácia, realmente, o Tite usou uma estratégia equivocada, principalmente no meio campo. Foi dominado. Então, assim, eu acho que com o Tite a gente pode esperar jogo de campeonato de pontos corridos. A primeira fase do Carioca, um Brasileirão, domínio do Flamengo. Não domínio, mas, assim, Uma clara superioridade. superioridade, assim, um voo de cruzeiro. Sim. Velocidade de cruzeiro, assim. Eu acho que o time vai chegar muito bem nos estágios finais do campeonato. Mas agora, fase mata-mata, É preocupante. campeonato mata-mata pode oscilar muito. Concordo Então, com você. mas o Tite tem material humano pra fazer um time. Tem. Sim, e ele tem conhecimento pra vencer jogos e campeonatos também. Sim. Um treinador muito bom. Pegou essa expressão no Maurício? Voo de cruzeiro? Voo de cruzeiro, quando ele falou, eu ia perguntar o que é, mas ele tava no raciocínio, eu não perguntei. O que é voo de cruzeiro, amor? É um voo em velocidade de cruzeiro, na verdade. O termo certo é velocidade de cruzeiro. Que, assim, Qual a velocidade sem- média de um cruzeiro? Pai, depende. Depende se você tá falando de avião, de navio, Do time. por aí vai. O time cruzeiro? Mas vai ser. Assim, eu imagino um campeonato brasileiro muito estável pro Flamengo. Assim, começa bem, vai no topo da tabela até o final. E aí vai ser detalhe. Justo. Confronto direto, sei lá, contra o Palmeiras, contra um Botafogo, ou algum outro eventual Atlético Mineiro, Sim. Internacional. Vai Não, ser confronto direto pra decidir o título. Justo. Acho que é mais ou menos por aí, né, Jeff? Cara, eu concordo. Eu acho que o Flamengo no Brasileirão tem tudo pra se consolidar com esse estilo do Tite, assim, que muitos chamam de resultadista, né? A galera na internet usa muito esse termo, que o Tite preza só pelo resultado e o Flamengo não tá encantando, mas, cara, assim, vou dar um exemplo desse jogo contra o Bangu. Muita gente reclamando. 3-0 sem deixar o Bangu chegar nem Não, o perto, Bangu não teve nenhuma chance de gol. O Bangu não teve nenhuma chance de gol. A única chance que teve foi anulada por impedimento. Então, E assim, vamos ser sinceros, eu acredito que todo torcedor do Flamengo prefere ver o time campeão no final do ano. perfeito. Eu prefiro. Do Perfeito. que um time que empolga, encante o Brasil, É. encante o mundo, mas chega no final do campeonato. Igual uma thread não que é teve no Twitter esses dias, que foi assim, a gente perdeu a Copa do Mundo, mas a gente foi campeão na resenha. Tu viu isso? Não. O que eu vi no Twitter foi uma discussão sobre exatamente esse cara que tá aqui, o Pedro, Sim. porque ele não era carismático. Pô, desculpa, velho. Aí eu não sei qual que era a reclamação, mas ele fez 3 gols, mas ele não era carismático, não tinha conexão com a torcida. Pô, desculpa, galera. Sendo que o mesmo Twitter critica o Gabigol, qualquer ação que o Gabigol faça Sim. é criticada pro bem ou pro mal, Quer citar o Twitter? mas é um cara que é muito conectado com a torcida. Sim. Então assim, quando o cara é conectado com a torcida, reclama, mas quando também não é, reclama. É isso. Quer se abrir, Maurício? Quem é essa pessoa, Maurício? O quê? Não, acho que ele citou o Twitter como um O todo. Twitter em si, não Sim. viu Era um alguém, pô. Não. caso específico, não. Querendo... Querendo botar o dedo. Você gosta quando o Maurício bota o dedo? Não, tu gosta? Bota o dedo na ferida? Não muito. Não muito. Não muito.